Olá, povo abençoado, quero vos cumprimentar a todos. Olha, meus queridos, quando Deus manda, Ele se responsabiliza. E não adianta ninguém querer impedir, não adianta ninguém querer tentar atrapalhar, porque vai ter que se haver com Deus. Quero aqui compartilhar com todos uma experiência que eu tive nessas nossas andanças, caminhadas para pregarmos o Evangelho. Um dia eu fui para uma cidade no interior, no estado de Sergipe, pregar o Evangelho. Uma cidade pequena. Chegando lá, encontrei algumas caixas de som nos postos. Eu procurei saber e se tratava de uma rádio ali, comércio, uma rádio comércio. E eu precisava fazer um chamado para à noite pregar a palavra, anunciar as boas novas naquela cidade. Eu fui até o diretor dessa rádio comércio, falei com ele e ele me deu a oportunidade de eu convidar as pessoas, de eu falar ali do amor do Senhor Jesus Cristo. E assim que eu cheguei lá, ele me deu essa oportunidade. E isso era pela manhã. Pela tarde fui lá de novo, ele abriu espaço novamente. Convidei. Quando foi à noite, graças a Deus, no local que nós ali anunciamos, no local que a gente ali marcou para fazer o trabalho, Deus mandou muitas almas, muitas vidas, e realmente foi um trabalho abençoado. E precisou que nós fizéssemos outro trabalho, ou seja, fizemos 3 cultos ali, 3 cultos, na sexta, no sábado e no domingo. E no domingo, alguns irmãos vieram de outras igrejas assistir o culto, o trabalho da gente, que é um trabalho muito forte, abençoado, ali na praça. O que ocorre é que o pastor lá de uma denominação, de uma igreja mais ou menos, ministério grande, ele ficou incomodado com essa situação. Meus irmãos deixou de ir para a igreja e foi para esse evento da gente. E o que é que acontece? Ele fez uma reunião durante a semana e colocou alguns irmãos em disciplina. Quando nós voltamos lá no outro final de semana para realizarmos um novo trabalho naquela cidade, ali recebemos a notícia que alguns dos irmãos que tinham ido participar conosco, cooperar com esse trabalho, já não iam mais por conta que o pastor tinha proibido. Até aí tudo bem, nós fizemos o trabalho com o pessoal que ali estava, os nossos irmãos católicos, as pessoas que não tinham religião, né? Muitos compareceram e grande foi a bênção, grande foi a vitória naquele lugar. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. O que acontece é que nós fomos ali durante 3 semanas. E quando chegou na terceira semana, terminamos ali o trabalho no sábado à noite. Eu estava na casa de uma pessoa, uns irmãos que tinham nos convidado para a gente jantar lá. E lá, de repente, quando nós estávamos lá, chegou um rapaz com uma senhora numa moto, nos chamando, pedindo para falar conosco. Nós saímos fora, conversamos com ele. Ele disse que tinha uma pessoa que estava muito doente, e desde de manhã que a família estava na luta com essa mulher e achavam que a mulher não iria resistir. Estava muito doente, com problema. Ela já tinha ido para o hospital, já tinha voltado, e depois que voltou, piorou a situação. E o esposo não queria deixar mais que ela fosse para o hospital. E nós fomos convidados para ir lá fazer uma oração nessa mulher. Quando nós chegamos lá na casa dessa mulher, que nós adentramos na casa, nossa surpresa era a esposa desse pastor, que tinha proibido os irmãos ir para o evento, e
tinha colocado os irmãos em disciplinas. E lá, quando nós adentramos na casa, que nós fomos levados até o quarto onde estava essa senhora, a esposa do pastor. Quando nós entramos lá no quarto, lá tinha muita gente, muitos irmãos, orando com a Bíblia na mão. Inclusive do lado dela estava o pastor. Eu não as conhecia, cumprimentei e naquele momento eu pedi ali para que todos saíssem, deixassem só eu e o esposo e a mulher, que eu ia fazer a oração. Quando eu fiz a oração pelaquela mulher, que eu coloquei as mãos sobre ela, ela começou a vomitar, a colocar um monte de coisa de dentro. Aí as coisas saíam do estômago, saindo pela boca dela, caindo ali no chão. E ali caiu um bolo de cabelo de dentro, saiu de dentro do estômago dela. E aquela coisa preta saindo dentro dela, e eu orando, até quando cessou de vomitar. Eu fui, fiz a oração, entreguei ela nas mãos de Deus. E depois, uma coisa que eu fazia lá na praça, que ele era contra, eu apresentava o copo com água, consagrava, ungia, e aquela água eu dava para os irmãos, para as pessoas beberem. Ele era contra, ele batia forte dentro da igreja contra esse tipo de trabalho que a gente fazíamos. E lá no quarto, quando eu terminei de fazer a oração, que ela parou de vomitar, eu fui pedir um copo com água e consagrei aquela água. Ou seja, aquilo que ele era contra, eu fiz lá dentro do quarto da casa dele. Apresentei a água. Quando eu apresentei a água a Deus, que ela tomou a água, aí quando a água bateu lá dentro do estômago dela, ela começou a vomitar novamente e colocou todo o restante do mal que estava dentro dela, que estava destruindo, que estava acabando com a vida dela. E a partir daquele dia, daquele momento, aquela mulher foi livre, abençoada. Quando ela se viu livre, me deu um abraço, e o esposo dela, o pastor, veio, me abraçou, me pediu perdão por tudo que ele fez, por ele ter tentado impedir, parar o agir de Deus, o trabalhar de Deus através das nossas vidas naquela cidade. Deus criou essa situação, permitiu que tudo isso acontecesse com a esposa dele, para mostrar e provar para todos nós que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Não adianta ninguém querer ser melhor do que ninguém, porque Deus usa quem Ele quer, da forma em que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque o poder é dEle, a unção é dEle, a autoridade é dEle, e ninguém queira colocar as mãos naquele que está fazendo a obra de Deus com amor e com carinho, com dedicação, porque vai ter que se haver com Deus. Então, não desista de fazer o ide, a obra de Deus, por conta das perseguições. Aquele que está lhe perseguindo hoje, Deus pode criar uma situação para ele vir precisar de você. E você, diante dele, Deus vai usar você para que ele veja e reconheça que você é um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Então fique na paz. Tome esse testemunho como exemplo para a sua vida. Vá em frente e não desista de pregar as boas novas, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem um grande projeto para com a sua vida. Fique na paz. Jesus te ama e nós também.